Você já se perguntou por que certas pessoas parecem atrair o caos como ímãs atraem ferro? Por que alguns indivíduos vivem eternamente cercados por tempestades emocionais que devastam tudo ao seu redor? A resposta está oculta nas profundezas mais sombrias da psique humana, onde 5 entidades arquetípicas se alimentam vorazmente da energia narcísica. Isso não é ensinado nas universidades, nem discutido nos consultórios convencionais. A maioria dos terapeutas ignora completamente essa dimensão oculta do comportamento humano. Fique até o final, porque os últimos 30 segundos deste vídeo revelarão o nome do 5º demônio, aquele que poucos conseguem identificar antes que seja tarde demais. Carl Jung, em seus estudos mais profundos sobre o inconsciente coletivo, descobriu que existem forças primitivas que habitam as camadas mais escuras da mente. Um desses 5 demônios está se alimentando da sua energia neste exato momento, mesmo que você não perceba. Neste mergulho no abismo psíquico, você descobrirá como identificar esses parasitas invisíveis, os 3 rituais secretos que eles usam para sugar sua vitalidade, e a única estratégia ancestral capaz de quebrar suas correntes. Ao final deste vídeo, vou revelar qual demônio é o mais perigoso de todos e por que ele escolhe especificamente personalidades narcísicas como hospedeiros preferenciais. Nas profundezas mais obscuras da consciência humana, onde a luz da razão raramente penetra, habitam criaturas que se alimentam do que há de mais tóxico na natureza humana. Não são fantasias nem metáforas poéticas, são forças psíquicas reais, padrões energéticos que Jung identificou como complexos autônomos, entidades que vivem e se reproduzem dentro da psique fragmentada do narcisista. O primeiro destes seres sombrios é o demônio da validação infinita. Esta criatura ancestral sussurra constantemente no ouvido de sua vítima que ela precisa de mais, sempre mais. Mais admiração, mais reconhecimento, mais aplausos. É um parasita que nunca se satisfaz, pois sua natureza é a fome eterna. Quando um narcisista desperta pela manhã, este demônio já está lá, organizando o teatro diário da personalidade fabricada. Observe como funciona sua estratégia. Ele planta sementes de insegurança disfarçadas de grandiosidade. Faz com que o narcisista acredite que merece adoração constante, mas simultaneamente o mantém em estado perpétuo de carência. É um ciclo diabólico, onde a necessidade cresce proporcionalmente ao que é recebido. Quanto mais validação externa o narcisista obtém, mais faminto fica este demônio interior. Jung compreendeu que nossa psique abriga não apenas nossa consciência individual, mas também fragmentos do inconsciente coletivo da humanidade. Nestes fragmentos residem padrões comportamentais que se repetem através dos milênios. O demônio da validação infinita é um destes padrões, uma forma de energia psíquica que se cristalizou ao longo de eras de comportamento humano disfuncional. Este primeiro demônio se manifesta através de sintomas específicos: a necessidade compulsiva de contar vantagens, a incapacidade de celebrar conquistas alheias genuinamente, a sensação constante de estar sendo subestimado pelo mundo. Quando alguém não oferece a reverência esperada, este demônio desperta sua fúria e transforma o narcisista em um furacão de indignação e ressentimento. Mas há algo ainda mais sinistro nesta dinâmica. O demônio da validação infinita não se alimenta apenas da energia do próprio narcisista. Ele se nutre também da energia daqueles que estão ao redor. Cada vez que alguém cede à manipulação emocional, cada vez que uma pessoa próxima sacrifica sua própria autenticidade para alimentar o ego inflado do narcisista, este demônio se fortalece exponencialmente. É aqui que encontramos a segunda entidade sombria, o demônio da projeção tóxica.
Esta criatura opera através de um mecanismo psicológico que Jung estudou extensivamente. Ela pega todos os aspectos rejeitados da personalidade do narcisista, suas falhas mais profundas, seus medos mais primitivos, suas inseguranças mais corrosivas e os projeta violentamente sobre outras pessoas. Quando um narcisista acusa alguém de ser egoísta, manipulador ou cruel, não está descrevendo a outra pessoa. Está revelando involuntariamente o conteúdo de sua própria sombra psíquica. O demônio da projeção tóxica transformou o narcisista em um espelho invertido que só consegue ver nos outros aquilo que mais teme reconhecer em si mesmo. Esta dinâmica cria um campo energético devastador ao redor do narcisista. As pessoas próximas começam a duvidar de suas próprias percepções, de seus próprios sentimentos, de sua própria sanidade. É como se uma névoa psíquica constante distorcesse a realidade, fazendo com que vítimas inocentes comecem a acreditar que realmente possuem as características negativas que estão sendo projetadas sobre elas. Jung percebeu que a projeção não é apenas um mecanismo de defesa. É uma forma de colonização psíquica. Quando projetamos nossos conteúdos inconscientes sobre outra pessoa, estamos tentando fazer com que ela carregue aquilo que não conseguimos suportar em nós mesmos. O demônio da projeção tóxica transformou esta tendência humana natural em uma arma de destruição emocional massiva. Mas onde este segundo demônio mostra sua face mais cruel é na capacidade de inverter a realidade emocional de situações inteiras. O narcisista se torna a vítima de suas próprias vítimas. Quem está sendo abusado emocionalmente é acusado de ser o abusador. Quem está tentando estabelecer limites saudáveis é rotulado como controlador. É uma inversão sistemática da verdade que deixa todos ao redor em estado de constante confusão e autodesconfiança. O terceiro habitante deste panteão sombrio é talvez o mais sofisticado de todos, o demônio do controle absoluto. Esta entidade opera através da ilusão de que é possível controlar não apenas comportamentos externos, mas também os pensamentos, sentimentos e percepções de outras pessoas. Ela sussurra ao narcisista que ele não apenas pode, mas deve orquestrar cada aspecto da realidade ao seu redor. Jung identificou que o desejo de controle absoluto nasce de um terror primitivo do caos e da imprevisibilidade. O demônio do controle absoluto promete ao narcisista que, se ele conseguir manipular suficientemente bem seu ambiente, nunca mais precisará enfrentar a angústia existencial de sua própria vulnerabilidade humana. Esta criatura ensina técnicas sofisticadas de manipulação emocional. Ela mostra como usar alternadamente recompensas e punições para condicionar o comportamento de outros. Ensina como detectar as inseguranças mais profundas das pessoas e usar essas vulnerabilidades como pontos de pressão psicológica. Revela como criar dependência emocional através de ciclos calculados de intimidade e distanciamento. Mas o aspecto mais diabólico deste demônio é que ele convence o narcisista de que está fazendo tudo isso por amor, por proteção, pelo bem dos outros. O demônio do controle absoluto é um mestre na arte da racionalização. Ele transforma cada ato de manipulação em um gesto de cuidado, cada violação de limites em uma demonstração de preocupação especial. Observe como esta dinâmica se manifesta nos relacionamentos. O narcisista não consegue tolerar que pessoas próximas tenham pensamentos, sentimentos ou experiências independentes. Cada aspecto da vida do outro deve passar pelo crivo de sua aprovação. Cada decisão precisa ser filtrada através de suas necessidades e preferências. Não porque ele conscientemente deseja o mal, mas porque o demônio do controle absoluto o convenceu de que esta é a única forma de manter a segurança emocional.
Jung compreendeu que por trás do desejo de controlar outros, sempre existe o medo de ser controlado. O narcisista vive aterrorizado pela possibilidade de que alguém descubra sua vulnerabilidade essencial, sua necessidade profunda de conexão autêntica, sua humanidade imperfeita. Então o demônio do controle absoluto lhe oferece uma solução. Se você controlar tudo e todos ao seu redor, nunca precisará revelar quem realmente é por baixo da máscara. Mas há um preço terrível para esta estratégia. Quanto mais o narcisista tenta controlar sua realidade externa, mais desconectado ele fica de sua realidade interna. O demônio do controle absoluto promete segurança, mas entrega isolamento existencial. Promete poder, mas entrega uma prisão invisível, onde o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa. É aqui que encontramos o quarto habitante deste reino sombrio, o demônio da inveja destrutiva. Esta entidade se alimenta do sucesso, da felicidade e da autenticidade de outras pessoas, mas não para celebrar ou aprender. Ela devora essas experiências positivas e as transforma em combustível para ressentimento e sabotagem. Jung percebeu que a inveja não é simplesmente desejar o que outro possui. É a incapacidade de tolerar que outra pessoa experimente algo bom que você não está experimentando. O demônio da inveja destrutiva transformou esta tendência humana natural em um ácido psíquico que corrói tanto o invejoso quanto suas vítimas. Quando alguém próximo ao narcisista conquista algo significativo, este quarto demônio desperta com fome voraz. Ele não permite que o narcisista simplesmente ignore a conquista alheia. Ele exige que esta conquista seja diminuída, desqualificada, atacada ou destruída. É como se a felicidade genuína de outras pessoas fosse uma afronta pessoal à sua existência. Observe como funciona a mecânica desta criatura. Ela não ataca diretamente. Primeiro, ela planta dúvidas sutis sobre a legitimidade da conquista alheia. Talvez a pessoa não mereça realmente o que alcançou. Talvez tenha usado métodos questionáveis. Talvez seja apenas sorte temporária que logo se desfará. O demônio da inveja destrutiva é um mestre na arte de semear suspeitas e desconfiança. Quando as táticas sutis não funcionam, esta entidade parte para estratégias mais diretas. Ela inspira o narcisista a sabotar ativamente as conquistas alheias, não através de ataques frontais que revelariam suas verdadeiras motivações, mas através de manipulações elaboradas que criam obstáculos disfarçados de cuidado ou preocupação. Jung identificou que por trás da inveja destrutiva sempre existe um vazio existencial profundo. O narcisista não consegue gerar satisfação genuína a partir de suas próprias experiências internas. Sua capacidade de alegria autêntica foi corroída por anos de desconexão de sua verdadeira natureza. Então, o demônio da inveja destrutiva lhe oferece uma fonte alternativa de energia emocional, a destruição sistemática da alegria alheia. Mas há algo ainda mais sinistro nesta dinâmica. Este demônio não se satisfaz apenas destruindo conquistas externas. Ele ataca a própria capacidade das pessoas de sentirem alegria por suas realizações. Através de comentários aparentemente inocentes, questionamentos sutis e comparações constantes, ele consegue envenenar a experiência de sucesso de suas vítimas. É como se injetasse um vírus psíquico que faz com que pessoas talentosas e merecedoras comecem a duvidar do valor de suas próprias conquistas. E assim, chegamos ao mais perigoso de todos, o quinto demônio, aquele que raramente é detectado até que seja tarde demais. Esta é a entidade que Jung considerava a mais destrutiva de todas as forças arquetípicas negativas, o demônio da destruição da esperança. Esta criatura opera de forma diferente dos outros quatro. Enquanto eles se alimentam de energia emocional específica, o demônio da destruição da esperança ataca algo muito mais fundamental:
a capacidade humana básica de acreditar que mudança positiva é possível. Ele não ataca diretamente os sonhos e aspirações de suas vítimas. Sua estratégia é muito mais sofisticada. Ele cria padrões sistemáticos de promessas seguidas de decepções. Momentos de conexão genuína, seguidos de frieza inexplicável. Gestos de amor, seguidos de crueldade calculada. Pedidos de perdão, seguidos de repetição dos mesmos comportamentos destrutivos. Jung compreendeu que a esperança não é apenas um sentimento. É a força vital que permite aos seres humanos continuarem crescendo, aprendendo, se transformando. É a energia psíquica que alimenta nossa capacidade de formar vínculos autênticos, de confiar em nossa própria percepção, de acreditar que merecemos amor e respeito. O demônio da destruição da esperança sabe exatamente como atacar esta força vital. Ele cria ciclos viciosos onde suas vítimas experimentam momentos de conexão autêntica, seguidos de violações brutais dessa mesma conexão. É como se oferecesse água cristalina para pessoas sedentas e depois revelasse que a água está envenenada. Mas o aspecto mais diabólico desta quinta entidade é que ela ataca não apenas a esperança relacionada ao narcisista, mas a capacidade geral de suas vítimas de acreditarem que relacionamentos saudáveis são possíveis. Ela contamina a confiança básica no amor, na bondade humana, na possibilidade de conexão autêntica. Observe como funciona esta mecânica destrutiva. Uma pessoa próxima ao narcisista começa a estabelecer limites saudáveis, a recuperar sua autoestima, a reconstruir sua vida emocional. Neste momento, o demônio da destruição da esperança desperta com fúria total. Ele inspira o narcisista a fazer exatamente aquilo que irá tocar nos pontos mais vulneráveis da pessoa, aqueles que foram feridos repetidamente no passado. Jung percebeu que este demônio é particularmente cruel, porque ataca a própria essência da resiliência humana. Quando alguém perde a capacidade de esperar por mudanças positivas, perde também a motivação para crescer, para se curar, para buscar relacionamentos mais saudáveis. É como se este quinto demônio transformasse suas vítimas em versões menores e mais quebradas de si mesmas. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. O demônio da destruição da esperança não ataca apenas indivíduos isolados. Ele cria ondas concêntricas de desesperança que se espalham através de famílias inteiras, grupos sociais, comunidades. Filhos que crescem em lares dominados por narcisistas aprendem que amor e dor são inseparáveis. Aprendem que pessoas que dizem te amar são também aquelas que mais te machucam. Esta é a verdadeira tragédia do narcisismo. Não é apenas uma pessoa doente tentando satisfazer necessidades distorcidas. É um sistema de forças psíquicas destrutivas que se reproduz através de gerações, criando padrões familiares de disfunção que podem persistir por décadas. Jung compreendeu que estes 5 demônios não existem independentemente da consciência humana. Eles são criações da própria humanidade, padrões energéticos que se cristalizaram através de milênios de comportamento disfuncional. São como vírus psíquicos que encontraram um ambiente perfeito para se reproduzir na personalidade narcísica fragmentada. Mas há algo crucial que precisa ser compreendido sobre a natureza destas entidades sombrias. Elas não são inerentemente más no sentido moral tradicional. São forças cegas que seguem sua própria lógica de sobrevivência e reprodução. Como parasitas biológicos, elas simplesmente fazem aquilo que sua natureza determina: encontrar hospedeiros adequados e se alimentar de sua energia vital. O narcisista, nesta perspectiva, não é um vilão consciente que escolheu deliberadamente se tornar destrutivo. É uma vítima que foi colonizada por forças psíquicas que ele não compreende nem controla.
Sua consciência individual foi fragmentada e dominada por estes complexos autônomos que agora dirigem grande parte de seu comportamento. Jung descobriu que estas entidades possuem uma inteligência própria, separada da inteligência consciente de seu hospedeiro. Elas sabem exatamente quais botões emocionais apertar para conseguir a energia de que necessitam. Conhecem as vulnerabilidades específicas de cada pessoa ao redor do narcisista e sabem como explorar essas vulnerabilidades com precisão cirúrgica. É por isso que pessoas inteligentes, bem-sucedidas e emocionalmente sofisticadas podem se encontrar completamente perdidas quando tentam lidar com um narcisista. Elas estão tentando se comunicar com a personalidade consciente, mas quem realmente está no controle são estas 5 entidades que operam através de uma lógica completamente diferente. Quando você tenta usar lógica, compaixão ou apelos emocionais autênticos com um narcisista, não está falando com a pessoa que conheceu inicialmente. Está tentando negociar com forças psíquicas primitivas que não compreendem nem se importam com conceitos como justiça, reciprocidade ou crescimento mútuo. É como tentar convencer um tubarão a se tornar vegetariano através de argumentos filosóficos. Jung percebeu que a única forma de lidar efetivamente com estes demônios é compreender sua natureza e suas necessidades, não para satisfazê-las, mas para evitar alimentá-las inadvertidamente. Cada vez que você tenta provar seu valor para um narcisista, está alimentando o demônio da validação infinita. Cada vez que aceita uma projeção tóxica sobre sua personalidade, está fortalecendo o demônio da projeção tóxica. Cada vez que permite que suas decisões sejam controladas por alguém mais, está nutrindo o demônio do controle absoluto. Cada vez que diminui suas próprias conquistas para não despertar ciúmes, está dando energia ao demônio da inveja destrutiva. E cada vez que permite que padrões destrutivos se repitam, esperando que desta vez será diferente, está alimentando o mais perigoso de todos, o demônio da destruição da esperança. A verdade é que estes 5 demônios só conseguem existir em ambientes onde encontram o tipo específico de energia emocional de que se alimentam. Eles são como plantas parasitas que só crescem em solos contaminados. Quando o solo emocional ao redor se torna saudável, quando as pessoas aprendem a não oferecer o tipo de energia de que estes demônios necessitam, eles começam a definhar. Jung descobriu que existe uma forma de energia psíquica que é completamente tóxica para estas entidades: a autenticidade radical. Quando alguém se torna completamente honesto consigo mesmo sobre suas próprias necessidades, limites e valores, quando para de tentar ser quem outros querem que seja e começa a ser simplesmente quem realmente é, cria-se um campo energético que estas 5 criaturas não conseguem penetrar. A autenticidade radical não significa ser cruel ou insensível. Significa recusar-se a participar de jogos psicológicos onde sua energia vital é constantemente drenada para alimentar a fome insaciável de entidades que nunca se satisfazem. Significa reconhecer que sua responsabilidade é nutrir sua própria alma, não satisfazer as necessidades distorcidas de parasitas psíquicos. Mas há um segredo ainda mais profundo que Jung descobriu sobre a natureza destes demônios. Eles não apenas se alimentam de energia emocional negativa. Eles também bloqueiam o acesso do narcisista à sua própria essência autêntica. É como se criassem uma barreira energética que impede a pessoa de se conectar com sua verdadeira natureza. Por baixo da personalidade colonizada pelos 5 demônios, existe ainda uma centelha da pessoa autêntica que o narcisista um dia foi ou poderia ter sido. Esta centelha está adormecida, sufocada por anos de desconexão, mas ainda existe,
Jung acreditava que em casos raros, quando todos os sistemas de alimentação externa dos demônios são cortados simultaneamente, esta centelha pode despertar novamente. Isso significa que existe uma possibilidade teórica de cura para o narcisismo, mas ela requer algo quase impossível: que a pessoa esteja disposta a enfrentar o vazio existencial absoluto que surge quando os 5 demônios param de fornecer sua energia artificial. É um processo que Jung comparava à morte psíquica, seguida de renascimento espiritual. A maioria dos narcisistas nunca consegue passar por este processo porque o terror do vazio é maior que o desejo de autenticidade. Os demônios se tornaram sua identidade, sua fonte de energia, sua forma de se relacionar com o mundo. Abrir mão deles significaria enfrentar anos ou décadas de dor emocional reprimida, de vulnerabilidade negada, de humanidade rejeitada. Mas para aqueles que convivem com narcisistas, compreender a natureza destes 5 demônios oferece uma forma completamente nova de navegar estas águas traiçoeiras. Não é sobre tentar salvar ou curar o narcisista. É sobre proteger sua própria energia vital de forças que foram projetadas especificamente para drená-la. Jung percebeu que quando você compreende que está lidando com entidades arquetípicas, não com escolhas conscientes de uma pessoa, sua perspectiva se transforma completamente. Você para de levar os ataques como algo pessoal e começa a vê-los como sintomas de uma condição psíquica específica. É como a diferença entre ser atacado por uma pessoa saudável que escolheu te machucar e ser atacado por alguém que está tendo um surto psicótico. A compreensão não significa aceitar o comportamento abusivo. Significa reconhecer que você está lidando com forças que operam através de uma lógica completamente diferente da consciência humana normal. Esta perspectiva permite que você mantenha compaixão pela centelha autêntica que ainda existe dentro do narcisista, enquanto simultaneamente protege sua energia vital dos demônios que dominaram sua personalidade. Existe uma sabedoria ancestral que Jung redescobriu em seus estudos sobre alquimia e tradições esotéricas. A transformação do chumbo em ouro não é sobre mudar substâncias externas, é sobre transmutar energias psíquicas densas em luz espiritual. Os 5 demônios representam o chumbo da alma humana, os aspectos mais densos e destrutivos de nossa natureza coletiva. Quando você aprende a não alimentar estes demônios com sua energia emocional, quando se recusa a participar dos jogos psicológicos que eles orquestram, quando mantém sua autenticidade radical, mesmo sob pressão intensa, você está participando do processo alquímico de transformação. Não está mudando o narcisista, está transmutando sua própria experiência da escuridão em sabedoria. Jung compreendeu que este processo de transmutação não é apenas individual. Quando uma pessoa aprende a não alimentar os 5 demônios, cria ondas energéticas que afetam todo o seu campo relacional. Filhos de narcisistas que aprendem estas lições quebram padrões geracionais de disfunção. Cônjuges que param de participar dos jogos psicológicos forçam o sistema inteiro a se reorganizar. É como se cada pessoa que aprende a manter sua integridade energética na presença destes demônios se tornasse um farol de possibilidade para outros que ainda estão perdidos na escuridão. Não através de pregação ou tentativas de salvamento, mas simplesmente através do exemplo vivo de que é possível manter sua humanidade intacta, mesmo quando cercado por forças destrutivas. Mas há um aspecto desta sabedoria que Jung considerava particularmente importante: a necessidade de aceitar que nem todas as situações podem ser transformadas através de amor, paciência ou compreensão. Algumas configurações energéticas são tão tóxicas que a única resposta saudável é o distanciamento completo. Esta é talvez a lição mais difícil para corações compassivos aprenderem.
A ideia de que o amor sozinho não é suficiente para curar todas as feridas, de que algumas pessoas estão tão dominadas por forças destrutivas que se tornaram perigosas para a saúde psíquica de outros. Jung não via isso como falha de compaixão, mas como sabedoria madura. Reconhecer quando uma situação está além de sua capacidade de influência positiva não é desistência. É o reconhecimento sábio de que sua energia vital é um recurso precioso que precisa ser investido onde pode realmente fazer diferença. É a compreensão de que às vezes o ato mais amoroso que você pode fazer é se afastar para preservar sua própria sanidade e capacidade de servir ao mundo de outras formas. Os 5 demônios que se alimentam do narcisista são reais, são poderosos e são destrutivos. Mas eles não são invencíveis. Sua força vem da inconsciência, da negação, da recusa de ver a realidade como ela realmente é. Quando você acende a luz da consciência sobre essas dinâmicas, quando nomeia o que está acontecendo, quando se recusa a participar de jogos onde você sempre perde, o poder deles sobre sua vida começa a se desfazer. Jung acreditava que cada pessoa que desperta para essas verdades psicológicas profundas se torna um agente de cura no mundo, não através de grandes gestos heróicos, mas através da simples recusa de alimentar com sua energia vital os aspectos mais destrutivos da natureza humana. É um trabalho silencioso, muitas vezes invisível, mas absolutamente essencial para a evolução da consciência coletiva. As feridas causadas pelos 5 demônios podem levar anos para cicatrizar completamente. A capacidade de confiar, de amar, de esperar por coisas boas precisa ser reconstruída lentamente, como uma planta delicada que cresce em solo que foi contaminado e agora está sendo purificado. Mas Jung descobriu que esta reconstrução, quando feita com consciência e intenção, pode levar a uma forma de força e sabedoria que jamais seria possível sem ter passado pela experiência da escuridão. As pessoas que aprendem a reconhecer e se proteger dos 5 demônios desenvolvem uma forma especial de compaixão. É uma compaixão que não se deixa manipular, que consegue distinguir entre sofrimento genuíno e drama manipulativo, que oferece amor autêntico sem sacrificar sua própria integridade. É como se tivessem aprendido a amar a partir de um centro sólido, em vez de um vazio desesperado. Esta jornada, através das profundezas da sombra humana, não é opcional para aqueles que foram tocados pelos 5 demônios. É um rito de passagem forçado que pode levar tanto à destruição completa quanto à transformação radical. A diferença está em reconhecer o que está acontecendo e escolher conscientemente o caminho da transmutação em vez do caminho da identificação com a toxicidade. Jung via este processo como parte de um padrão maior de evolução da consciência humana. Cada pessoa que consegue se libertar da influência dos 5 demônios contribui para o enfraquecimento coletivo destas forças arquetípicas destrutivas. É como se cada vitória individual contra a escuridão psíquica fortalecesse a luz disponível para outros que ainda estão lutando. Não existe neutralidade nesta batalha. Ou você alimenta os demônios através de sua inconsciência e participação em dinâmicas tóxicas, ou você os enfraquece através de sua recusa consciente de oferecer a eles a energia de que necessitam. Cada escolha que você faz, cada limite que estabelece, cada vez que escolhe autenticidade em vez de aprovação, você está votando no tipo de mundo que quer ajudar a criar. Os 5 demônios que se alimentam do narcisista são espelhos sombrios dos aspectos mais elevados da natureza humana. Onde deveria haver amor autêntico, encontramos a fome insaciável por validação. Onde deveria haver autoconhecimento honesto, encontramos a projeção tóxica da sombra sobre outros.
Onde deveria haver confiança madura, encontramos a necessidade de controle absoluto. Onde deveria haver celebração da abundância, encontramos inveja destrutiva. Onde deveria haver esperança resiliente, encontramos a destruição sistemática da capacidade de sonhar. Mas Jung descobriu algo profundo sobre a natureza desta escuridão. Ela existe precisamente porque a luz correspondente também existe. Os demônios são sombras projetadas pela luz que foi rejeitada. Isso significa que compreender sua natureza destrutiva é também compreender o potencial construtivo que foi distorcido. Cada vez que você reconhece a operação de um dos 5 demônios, está simultaneamente despertando para a possibilidade do seu oposto luminoso. Cada vez que você se recusa a alimentar a fome insaciável por validação externa, está fortalecendo sua capacidade de amor próprio autêntico. Cada vez que você recusa a aceitar projeções tóxicas, está purificando sua própria sombra através de autoconhecimento honesto. Esta é a alquimia real que Jung redescobriu nas tradições antigas. A transformação do chumbo em ouro não acontece através da negação ou destruição do chumbo, mas através de sua transmutação consciente. Os 5 demônios contêm dentro de si as sementes de sua própria superação. Eles são professores involuntários que nos ensinam, através do contraste extremo, o que realmente importa. Quando você emerge desta jornada, através das profundezas da sombra psíquica, carrega dentro de si uma sabedoria que não pode ser aprendida através de livros ou teorias. É a sabedoria do guerreiro espiritual que conhece tanto a luz quanto a escuridão, que pode navegar pelos aspectos mais destrutivos da natureza humana sem ser corrompido por eles. Esta sabedoria se torna um presente para o mundo, não através de pregação ou tentativas de converter outros, mas através da simples presença de alguém que aprendeu a manter sua integridade em circunstâncias extremas. É como um farol que não precisa gritar para ser notado. Sua luz simplesmente brilha, oferecendo orientação para outros navegadores perdidos na tempestade. A verdade que ecoa na escuridão é esta: os 5 demônios que se alimentam do narcisista são também os professores mais rigorosos da alma humana. Eles nos forçam a encontrar nossa força mais autêntica, nossa compaixão mais madura, nossa sabedoria mais profunda. Não porque escolhemos este aprendizado, mas porque a vida conspirou para nos colocar em situações onde este crescimento se tornou a única alternativa à destruição. Jung compreendeu que esta é a natureza paradoxal da evolução da consciência. Frequentemente, nossa maior expansão vem através de nossa maior compressão. Nossa luz mais brilhante emerge de nossa escuridão mais profunda. Nossa sabedoria mais valiosa nasce de nosso sofrimento mais intenso. Não porque o sofrimento seja necessário em si, mas porque é através dele que aprendemos a distinguir entre o que é essencial e o que é superficial em nossa experiência humana. Os 5 demônios forçam esta distinção de forma brutal, mas efetiva. Eles destroem tudo o que é falso, frágil ou dependente de validação externa. O que sobrevive ao encontro com estas forças destrutivas é apenas aquilo que é genuinamente autêntico, intrinsecamente valioso, espiritualmente resiliente. É como um incêndio florestal que destrói a vegetação superficial, mas fortalece as árvores com raízes profundas. Se você está ouvindo estas palavras porque alguém próximo a você foi colonizado pelos 5 demônios, saiba que sua jornada através desta escuridão tem um propósito maior do que você pode ver agora. Você está sendo iniciado em mistérios profundos sobre a natureza da consciência humana, sobre a diferença entre amor autêntico e dependência emocional, sobre a importância de manter sua integridade mesmo quando isso significa ficar sozinho. Esta iniciação pode parecer mais uma maldição do que uma bênção,
Mas Jung descobriu que os maiores dons espirituais frequentemente chegam disfarçados de maiores desafios. A capacidade de amar incondicionalmente sem se perder no processo, de manter compaixão sem aceitar abuso, de oferecer esperança sem se tornar ingênuo. Estas são habilidades que só podem ser desenvolvidas através de experiência direta, com forças que testam cada um destes aspectos até seus limites. O caminho através da escuridão não é linear nem previsível. Haverá dias quando você sentirá que está progredindo, que está aprendendo as lições necessárias, que está crescendo em sabedoria e força. Haverá outros dias quando parecerá que toda a escuridão que você pensou ter transcendido voltou com força total. Jung chamava isso de movimento espiral da individuação, onde revisitamos os mesmos temas em níveis cada vez mais profundos de compreensão. A cura das feridas causadas pelos 5 demônios não acontece através do esquecimento ou negação do que ocorreu. Acontece através da integração consciente de toda a experiência em uma narrativa maior sobre quem você realmente é e o que veio fazer neste mundo. É a transformação de trauma em sabedoria, de feridas em fontes de compaixão, de escuridão pessoal em luz disponível para outros. Jung acreditava que cada pessoa que consegue realizar esta alquimia interna se torna um ponto de luz no tecido coletivo da consciência humana. Não é um papel que escolhemos conscientemente, mas uma responsabilidade que emerge naturalmente quando aprendemos a transformar nossa dor pessoal em sabedoria universal. É como se nos tornássemos tradutores entre mundos, capazes de comunicar verdades profundas para outros que ainda estão perdidos na confusão. Esta responsabilidade não vem com manuais de instruções ou garantias de sucesso. É um chamado silencioso que surge do próprio processo de cura, uma sensação crescente de que nossa experiência com a escuridão nos qualificou para servir como guias para outros que estão enfrentando jornadas similares. Não como gurus ou salvadores, mas como companheiros de caminho que conhecem o território. A verdade final sobre os 5 demônios que se alimentam do narcisista é que eles são aspectos da sombra coletiva da humanidade que encontraram expressão através de indivíduos específicos. Eles não são problemas pessoais isolados, mas sintomas de padrões mais amplos de desconexão e fragmentação que afetam nossa espécie como um todo. Compreender isso oferece uma perspectiva cósmica que pode transformar indignação pessoal em compaixão universal. Ao mesmo tempo, esta perspectiva cósmica não diminui a realidade do sofrimento individual causado por estas forças. Cada pessoa ferida pelos 5 demônios carrega cicatrizes reais que precisam de cuidado real, tempo real, amor real para cicatrizar. A sabedoria está em conseguir manter simultaneamente a perspectiva universal e o cuidado particular, a compreensão arquetípica e a compaixão humana. Jung percebeu que esta capacidade de operar simultaneamente em múltiplos níveis de realidade é uma das marcas da consciência madura. É como aprender a ser simultaneamente a gota e o oceano, o indivíduo ferido e o testemunho eterno que observa todos os dramas humanos com compaixão equânime. Não é uma fuga da condição humana, mas uma forma mais completa de habitá-la. Os 5 demônios continuarão existindo enquanto existirem seres humanos inconscientes o suficiente para servirem como hospedeiros para estas forças arquetípicas destrutivas. Mas cada pessoa que aprende a reconhecer e se proteger de sua influência contribui para o enfraquecimento coletivo de seu poder. É como acender velas em uma sala escura. Cada nova luz não apenas ilumina sua área imediata, mas contribui para a luminosidade geral do espaço. A esperança que surge deste entendimento não é ingênua nem baseada em negação da realidade da escuridão.
é uma esperança madura que reconhece tanto a profundidade do problema quanto a realidade da possibilidade de transformação. É a esperança de quem já passou pela morte psicológica e descobriu que existe algo indestrutível do outro lado, algo que nenhum demônio pode tocar porque não depende de circunstâncias externas para existir. Esta esperança indestrutível é o antídoto real contra o quinto demônio, aquele que destrói a capacidade de acreditar que mudança positiva é possível. Quando você descobre em si mesmo esta fonte de esperança, que não pode ser corrompida por experiências externas, torna-se imune aos ataques deste demônio mais perigoso. Não porque ele para de atacar, mas porque você não oferece mais o tipo de energia de que ele precisa para se alimentar. Caminhamos juntos por territórios sombrios da alma humana, mapeando forças que preferem permanecer invisíveis, nomeando demônios que ganham poder através do anonimato. Este não foi um mergulho escolhido levianamente, mas uma jornada necessária para todos que foram tocados pela escuridão arquetípica que se manifesta através do narcisismo. Descobrimos que por trás de comportamentos que parecem simplesmente cruéis ou egoístas, existem forças psíquicas complexas que operam através de sua própria lógica antiga e implacável. Vimos como essas entidades se alimentam de tipos específicos de energia emocional e como aprendemos, inadvertidamente, a oferecê-las exatamente o que necessitam para prosperar. Mas também descobrimos algo mais importante, que estas mesmas forças destrutivas carregam dentro de si as sementes de sua própria superação. Que cada encontro consciente com a escuridão é uma oportunidade de fortalecer nossa luz interior. Que cada recusa de alimentar os demônios é um ato de resistência espiritual que contribui para a cura coletiva. Jung nos ensinou que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, não acontece através da evitação da escuridão, mas através de sua integração consciente. Os 5 demônios são professores involuntários que nos forçam a encontrar nossa força mais autêntica, nossa compaixão mais madura, nossa sabedoria mais profunda. A verdade que ecoa na escuridão é que você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que acredita, mais capaz de transformar veneno em medicina do que jamais sonhou. Cada cicatriz deixada pelos demônios pode se tornar uma fonte de sabedoria. Cada ferida pode se transformar em uma porta de compaixão. Cada noite escura da alma pode dar à luz um amanhecer de consciência que ilumina não apenas sua própria jornada, mas oferece esperança para outros viajantes perdidos na mesma escuridão. Se este mergulho nas profundezas da psique humana tocou algo verdadeiro em sua experiência, se estas palavras ressoaram com verdades que você reconhece, mas talvez nunca tivesse conseguido nomear, então você faz parte de uma irmandade silenciosa de almas que estão fazendo o trabalho mais importante de nossa época, a transmutação da escuridão em luz. Compartilhe esta compreensão com outros que possam estar enfrentando batalhas similares. Deixe sua marca de presença curtindo este vídeo se ele serviu como farol em sua própria jornada. Inscreva-se neste canal para continuar explorando os territórios mais profundos da experiência humana, onde encontramos não apenas nossos demônios, mas também nossa capacidade infinita de transcendê-los através da consciência, da coragem e da compaixão. A jornada continua e você não caminha sozinho. A alquimia da transformação pessoal que emerge do encontro com os 5 demônios opera através de princípios que Jung descobriu nos textos herméticos mais antigos. Quando você é forçado a confrontar estas forças arquetípicas destrutivas, está sendo iniciado em mistérios que poucas pessoas da era moderna têm a oportunidade de experienciar diretamente. Existe uma fase específica nesta jornada que Jung chamava de nigredo, a obra negra, onde tudo o que você pensava saber sobre amor,
relacionamentos e natureza humana é dissolvido em uma confusão dolorosa de contradições aparentemente irreconciliáveis. É o momento quando você percebe que a pessoa que amava nunca existiu realmente, que os momentos de conexão autêntica eram manipulações calculadas, que sua própria percepção da realidade foi sistematicamente distorcida. Durante a Nigredo, os 5 demônios se alimentam vorazmente da confusão e desespero de suas vítimas. É como se celebrassem uma festa macabra, onde cada lágrima derramada, cada noite insone, cada momento de autodesconfiança fosse um banquete suntuoso para criaturas que se nutrem do sofrimento humano refinado. Mas Jung descobriu que esta dissolução aparentemente destrutiva é, na verdade, um processo alquímico essencial. Para que o ouro da sabedoria autêntica possa emergir, primeiro todos os metais falsos da ilusão precisam ser derretidos e purificados. A Nigredo não é punição, é preparação. Não é fim, é limpeza necessária antes do renascimento. O demônio da validação infinita opera com particular intensidade durante esta fase. Ele sussurra constantemente que se você fosse mais interessante, mais atraente, mais bem-sucedido, mais submisso, mais independente, mais qualquer coisa, então finalmente receberia o amor que tanto deseja. É uma voz que nunca se cansa, nunca se satisfaz, nunca oferece critérios claros do que seria suficiente. Jung percebeu que este demônio explora uma ferida primordial da condição humana, nossa necessidade inata de pertencimento e reconhecimento. Mas ele distorce esta necessidade legítima, transformando-a em uma fome que devora a própria essência da pessoa. É como um câncer psíquico que cresce alimentando-se exatamente daquilo que deveria nutrir a alma. Quando você finalmente compreende que não existe quantidade de validação externa que possa satisfazer este primeiro demônio, algo fundamental muda em sua relação com sua própria identidade. Você começa a perceber que estava tentando preencher um vazio interior através de fontes externas, uma estratégia que está condenada ao fracasso desde o início. Esta percepção marca o início da albedo, a obra branca da alquimia psicológica. É quando você começa a distinguir entre sua essência autêntica e as máscaras que aprendeu a usar para conseguir aprovação. É um processo delicado e muitas vezes doloroso, pois significa abrir mão de identidades que pareciam te proteger, mesmo que na verdade te aprisionassem. O demônio da projeção tóxica intensifica seus ataques durante esta fase de despertar. Ele sabe que sua vítima está começando a ver através de suas ilusões, então multiplica as acusações, distorções e inversões da realidade. É como se despejasse ácido psíquico sobre cada tentativa de clareza e autocompreensão. Mas Jung descobriu que existe uma forma específica de se proteger das projeções tóxicas que é praticamente infalível: a prática rigorosa do autoconhecimento. Quando você conhece intimamente suas próprias sombras, limitações e padrões disfuncionais, torna-se impossível para outros projetarem conteúdos inconscientes sobre você com sucesso. É como desenvolver um sistema imunológico psíquico. Quando alguém tenta te convencer de que você é egoísta, manipulador ou cruel, você pode consultar seu próprio inventário interno honesto e responder com certeza: posso ter muitas falhas, mas esta específica não faz parte da minha constituição atual. Esta capacidade de distinguir entre feedback válido e projeção tóxica é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. O terceiro demônio, aquele que busca controle absoluto, tenta desesperadamente manter seu domínio durante esta fase de despertar através de uma escalada de manipulações cada vez mais extremas. É como um ditador que sente seu poder escapando e responde com repressão cada vez mais brutal.
ameaças de abandono, chantagens emocionais, punições silenciosas. Todas as armas do arsenal manipulativo são mobilizadas. Jung compreendeu que esta escalada é, na verdade, um sinal positivo, uma indicação de que o sistema disfuncional está se desintegrando. Quando uma pessoa para de reagir previsivelmente às manipulações habituais, quando estabelece limites firmes e os mantém independentemente das consequências emocionais, o demônio do controle entra em pânico. É durante esta fase que você aprende uma das lições mais importantes sobre relacionamentos saudáveis, que amor verdadeiro nunca exige que você abandone sua integridade pessoal. Conexão autêntica nasce da união de duas pessoas inteiras, não da fusão de duas metades desesperadas procurando completude através da outra. O demônio da inveja destrutiva se manifesta com particular veneno quando percebe que sua vítima está se libertando de sua influência. Ele não pode tolerar ver alguém crescendo em sabedoria, força e autenticidade. É como se a própria existência de uma pessoa que está se curando fosse uma afronta às suas crenças fundamentais sobre a impossibilidade de transformação real. Durante esta fase, você pode experimentar ataques ainda mais direcionados contra suas conquistas, relacionamentos e sonhos. O demônio usa o narcisista como veículo para sabotagens cada vez mais criativas e cruéis. Mas Jung descobriu que estes ataques intensificados são, na verdade, sinais de que você está no caminho certo, de que está se aproximando de uma libertação real. A inveja destrutiva só ataca aquilo que reconhece como genuinamente valioso. Quando este quarto demônio intensifica seus ataques contra sua vida, está inadvertidamente confirmando que você possui algo precioso que ele teme perder para sempre. Sua capacidade de crescer, criar e se conectar autenticamente com a vida. É aqui que chegamos ao aspecto mais profundo da batalha contra o quinto demônio, aquele que destrói a esperança. Jung percebeu que este é o momento mais perigoso de toda a jornada, pois é quando a pessoa está mais próxima da libertação, mas também mais vulnerável ao desespero total. O demônio da destruição da esperança sabe que seus outros 4 companheiros estão perdendo terreno. Então, ele mobiliza sua arma mais poderosa, a criação de situações que fazem com que a pessoa sinta que todo o seu crescimento e cura foram ilusões, que está de volta ao ponto de partida, que nunca conseguirá realmente se libertar deste ciclo de sofrimento. Jung chamava este momento de a noite escura da alma, usando terminologia emprestada dos místicos cristãos. É quando todas as suas referências espirituais e psicológicas parecem desaparecer, quando você se sente abandonado não apenas pela pessoa que te feria, mas pela própria existência. É como se o universo conspirasse para provar que esperança é uma ilusão perigosa. Mas Jung descobriu que esta é precisamente a fase onde ocorre a verdadeira alquimia espiritual. Quando você mantém sua integridade, mesmo quando parece não haver razão para fazê-lo, quando continua escolhendo amor e verdade, mesmo quando são dolorosos, quando se recusa a desistir de si mesmo, mesmo quando tudo sugere que deveria, você está participando do mais profundo dos mistérios humanos. É neste momento de aparente derrota total que surge algo que Jung chamava de função transcendente. Uma capacidade nova de operar a partir de um centro que não depende de circunstâncias externas para sua estabilidade. É como descobrir uma fonte de água pura no meio de um deserto de toxicidade emocional. Esta função transcendente não é algo que você desenvolve através de esforço. Ela emerge naturalmente quando você para de tentar controlar ou consertar situações que estão além de sua influência e começa a focar completamente naquilo que está genuinamente sob seu controle, suas próprias escolhas, reações e qualidade de presença. Jung percebeu que quando uma pessoa alcança este nível de funcionamento,
torna-se praticamente imune aos 5 demônios, não porque eles param de atacar, mas porque não conseguem mais encontrar os pontos de vulnerabilidade de que necessitam para se alimentar. É como se a pessoa tivesse desenvolvido uma armadura energética feita de autenticidade pura. Os 5 demônios só conseguem drenar energia de pessoas que estão divididas internamente, que têm partes de si mesmas que odeiam ou negam, que dependem de fontes externas para sua autoestima e senso de identidade. Quando alguém se torna integralmente si mesmo, aceita totalmente sua humanidade imperfeita e encontra sua fonte de valor em algo transcendente às opiniões alheias, os demônios simplesmente não conseguem mais se conectar. Esta transformação não significa que você se torna invulnerável à dor ou imune ao sofrimento. Significa que você desenvolve a capacidade de experienciar dor sem se identificar com ela, de atravessar sofrimento sem ser destruído por ele, de manter compaixão sem se perder na confusão emocional de outros. Jung descobriu que pessoas que completam esta jornada alquímica desenvolvem uma forma muito específica de presença no mundo. Elas irradiam uma qualidade de paz que não depende de circunstâncias externas, uma forma de amor que não se deixa manipular, uma sabedoria que nasce da experiência direta com os aspectos mais sombrios da natureza humana. Esta presença transformada tem um efeito peculiar sobre os 5 demônios. Eles não conseguem se orientar em relação a ela. É como se todos os seus mapas e estratégias tivessem se tornado obsoletos diante de uma forma de consciência que não oferece os pontos de entrada habituais. Alguns narcisistas respondem a esta transformação com ainda mais fúria. Outros simplesmente se afastam procurando fontes de energia mais acessíveis. Mas há um terceiro tipo de resposta que Jung considerava particularmente significativa. Em casos raros, a presença de alguém que completou a jornada alquímica pode despertar na própria pessoa dominada pelos demônios uma lembrança distante de sua própria essência autêntica. É como se uma luz externa conseguisse iluminar momentaneamente a centelha adormecida por baixo de toda a toxicidade. Estes momentos de despertar no narcisista são extremamente frágeis e raramente levam a transformações duradouras. Os 5 demônios recuperam rapidamente o controle e frequentemente punem tanto o narcisista